Deus te abençoe, você que vai acompanhar aqui pelo YouTube, pelo canal da nossa igreja, o aplicativo, que a graça do Senhor Jesus te alcance, que você seja muito abençoado nesse dia, no 10º dia de meditação no livro de João, no Evangelho segundo João. Vamos lá, vamos dar início? Vamos falar com o Senhor Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Jesus, pela oportunidade que temos de falar e estudar, ó Deus, e mais do que isso, não é apenas conhecer em conhecimento de teoria, mas queremos conhecer, ó Deus, de contigo andar, de ter experiências contigo, de viver contigo. Deus, queremos ser conhecidos por Ti, ó Deus, te conhecer e ser conhecido, no sentido de que somos íntimos, ó Pai, intimidade, relacionamento, é isso que nós buscamos. Porque eu sei, ó Deus, que a transformação das nossas vidas irá acontecer através do relacionamento. Deus amado, nós abrimos nosso coração para ouvir a Tua voz e receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que eu oro, Senhor, já te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Hoje nós estamos no 10º dia, Evangelho de João, no capítulo 10. E ele inicia com esta parábola clássica, tão conhecida. Eu gostaria de estudar um pouquinho com ela, né? Pelo menos entendê-la nos seus detalhes, tudo que ela nos mostra, que é a parábola do bom pastor. Jesus como bom pastor. Está em capítulo 10 de João, João 10, verso 1 em diante. Vamos ler? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Amém. Um pouquinho depois ele afirma, né? Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvida. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. E aí vai, né, explicando e trabalhando aqui sobre a Jesus, o bom pastor Jesus. Ele se considera também ali como a porta. Bem, gente, parábola linda que traz ensinamentos e nos dá um resumo, nos dá um entendimento geral do plano de salvação. Então vale a pena a gente parar e entendê-la aqui nos seus detalhes. Os personagens desta parábola. Olha só os personagens aqui que nos mostram. Primeiro, nos fala sobre as ovelhas, esse aprisco onde estão as ovelhas. O aprisco em si, ele está se referindo ao mundo, né? Ao mundo que nós vivemos, essa natureza material que nós vivemos, física. Então ele está falando desse aprisco desta forma. E as ovelhas somos nós, né? Os seres humanos, a igreja em si. Melhor dizer, os seres humanos, né? A humanidade. Bem, ele diz o quê? Que em verdade vos digo que o que não entra pela
porta do aprisco das ovelhas, mas sobe para outro lugar, este é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Aí ele nos dá dois personagens, o ladrão, o salteador, aquele que veio para roubar, matar e destruir, um pouquinho mais na frente ele fala sobre isso, e o pastor. São dois personagens que entram dentro deste aprisco, que eu disse que é este mundo, a humanidade. Como que esses dois personagens entraram? Um entrou pela porta, o outro entrou por um outro lugar que não é porta. O ladrão entra pela janela, entra por um lugar onde não há autorização para ele entrar. Ok? O pastor entra pela porta de entrada deste mundo que é o aprisco. O ladrão entra para o outro lugar que não tem autorização para entrar. Nós sabemos que o pastor é o Senhor Jesus. E sabemos também que o ladrão é o diabo, ok? E está aqui mostrando então como que eles entraram neste mundo, porque os dois estão atuando neste mundo. Jesus entrou pela porta. Qual que é a porta de entrada da humanidade? É o nascimento. Entendeu? O nascimento. Para uma pessoa existir neste mundo, tem que nascer. Não tem outra forma de entrar se não for pelo nascimento. Eu entrei no dia em que minha mãe deu a luz e eu vim a existir. Você entrou dessa forma e Jesus entrou dessa forma. Jesus veio a este mundo através do nascimento. A Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, gerou Jesus e Jesus nasceu normalmente, nasceu. Maria ficou grávida, nasceu um bebezinho, teve um parto, Maria, enfim, teve todo o processo de nascimento. Jesus teve que crescer, amadurecer, até ele poder cumprir o seu ministério a partir dos 30 anos de idade. Jesus entrou pela porta do aprisco, que é o nascimento. E o ladrão, que é o diabo, como que ele entrou neste mundo? Ele entrou para um lugar que não tem autorização. A palavra de Deus nos fala muito clara que o diabo, ele era um anjo, antes era um anjo de luz, ele era o Lúcifer, ele era um querubim que vivia nas regiões celestiais. Só que um dia este querubim, que era muito poderoso, ele estava ali, um pouco abaixo de Deus, era um dos principais no reino celestial, porque os reinos espirituais, tanto o reino de Deus como o reino do diabo, eles possuem uma hierarquia. Entenda isso, não é desorganizado, tem uma hierarquia. E dentro dessa hierarquia estava lá Lúcifer. Lúcifer, estava ali como muito poder. E ele achou que ele poderia ser igual a Deus, ou maior do que Deus. E resolveu fazer uma rebelião nos céus para tomar o lugar de Deus. O que aconteceu? Deus simplesmente o repreendeu e o expulsou. E a Bíblia então nos conta que ele cai sobre a terra, ele cai na terra como se fosse uma estrela cadente, um meteoro, uma estrela cadente. E a sua cauda, a cauda dessa estrela cadente caindo, a estrela vem, parece que ela forma uma cauda, era 1/3 dos anjos que se uniu a ele essa rebelião. Essa estrela então cai aonde? Na terra. É interessante entendermos isso, não tem agora como eu te passar versículos, mas nós podemos passar depois aí particularmente, se você quiser esses versículos, que entre Gênesis capítulo 1, o verso 1 e o verso 2, existe uma lacuna, existe ali um buraco, existe ali milhares de anos
Por quê? Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Pá! Terra criada, bonita, tudo certinho. Verso 2, a terra estava sem forma e vazia. Deus não cria nada sem forma e vazio. Se Deus, o verso 1 diz que Deus criou no princípio a terra estava perfeita. Se no verso 2 diz que a terra estava sem forma e vazia, é porque entre o verso 1 e o verso 2 existe milhares e milhares de anos que acontece algo. O que nós acreditamos que aconteceu aqui foi essa estrela cadente, que era Lúcifer, que caiu na terra como uma estrela cadente. O que os estudiosos falam a respeito do planeta Terra? Que o planeta Terra ele existiu há milhares de anos, numa época em que havia os dinossauros, havia outros animais aqui nesta Terra. E houve um acidente uma explosão em que destruiu a Terra conhecida. Os cientistas eles chegaram a esta conclusão de que houve um grande meteoro que caiu, que colidiu com a Terra e destruiu a Terra por completo, matando tudo que existia. A época dos dinossauros, enfim, tudo morreu. E depois de algum tempo a Terra veio se refazendo e nasceu novamente, e veio esses novos animais e o próprio ser humano. Está vendo que a ciência e a Bíblia andam juntos? Ah, pastor, mas a Bíblia nos fala de Adão e Eva e pela contagem teria aí tantos mil anos. E a ciência fala que existe bilhões de anos. Deixa eu falar, um não está indo contra o outro. Gênesis 1:1, essa primeira terra, com os dinossauros, etc. Veio Lúcifer, como estrela cadente, destruiu tudo. Gênesis 1:2. Deus Deus mostra essa terra destruída e começa a sua reconstrução da terra que conhecemos. Vamos voltar para o nosso texto, apenas para você entender o pano de fundo. O texto diz que o que não entra pela porta, Jesus entrou pela porta, nascimento. O que não entra pela porta é ladrão. Como que o diabo entrou nessa terra? Como ladrão. Entrou como esta estrela cadente, esse meteoro, destruindo tudo, o ladrão. Pegou aqui? Então olha, vamos voltar para o texto. O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas por uma outra porta ele entra, este é ladrão, ele é salteador. Aquele que entra pela porta, que é o nascimento, esse é o pastor das ovelhas. Ok? Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Quem é aqui este porteiro que abre, né? E as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora? Esse porteiro é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que veio sobre a Virgem Maria e permitiu tanto a entrada de Jesus, como também agora ele está dizendo que o porteiro abre, as ovelhas vão ouvir a sua voz e eles vão passar agora. Por isso que o porteiro abre, que é esta porta. Quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo, é o porteiro que ele abre esta porta. O próprio Senhor Jesus agora, ele lá na frente, você leu já comigo, ele diz que ele é a porta. Então ele é o bom pastor, mas ao mesmo tempo ele é esta porta, que é a passagem para que nós possamos o quê? Sair deste aprisco, sair deste mundo e ir para o lugar de onde ele veio, a vida eterna com Deus. Então, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Como que nós somos guiados para viver a vida eterna, para passar por essa porta e irmos, né, para além, para a vida eterna com Deus, ouvindo a sua voz.
Como que a voz de Deus é manifesta hoje? É a sua palavra. É através da palavra de Deus que nós somos conduzidos. Então, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ouvem a sua palavra, essa palavra revelada pelo Espírito Santo. Ele chama pelo nome, aleluia, ele te conhece pelo nome. As ovelhas, as suas próprias ovelhas, e a conduz para fora. Depois de fazer sair todos que lhe pertencem, vai adiante delas. Ou seja, a cruz do Calvário é esta porta que Jesus abriu e através da palavra, da sua voz, nós passamos e temos a salvação. É a porta da salvação. Agora ele diz que depois que as ovelhas ouvem a sua voz, ou seja, ele pregou, a obra está completa, o pastor vai na frente. Vai adiante delas. Jesus voltou para o Pai. A Bíblia nos diz que Jesus está lá à destra de Deus, nos preparando moradas, nos preparando a vida eterna. Jesus foi na frente. Ele diz então, vai adiante delas, mas elas continuam seguindo o que é a sua voz, a sua palavra. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Aqui o salteador, o ladrão, continua tentando saquear e roubar. De que forma? Tentando enganar as ovelhas, fingindo ser o pastor. Colocando a sua voz e dizendo, ei, para de seguir aquela voz e siga a minha aqui. A minha voz é boa também, eu te conduzo. O diabo, ele tenta confundir essas ovelhas. O que nós temos ministrado tantas e tantas vezes, o diabo tentando confundir. Eu preguei ali sobre os espinheiros. Se a palavra de Deus é a semente que brota e frutifica no nosso coração, os espinhos que sufocam esta planta e a tornam infrutífera são sementes malignas, sementes da dúvida, sementes do engano, o diabo e palavras. Você hoje vê aí na internet, você vê aí pregadores, vê aí um monte de gente com palavras gerando confusão na mente de muitos cristãos, tentando confundir para que eles parem de seguir a voz do bom pastor e começam a se distrair. Na parábola das 100 ovelhas, e aquela uma se perde, eu fico imaginando como que aquela ovelha fugiu, como que aquela ovelha se perdeu, aquela que se perdeu. Eu fico imaginando que ela deve ter visto assim uma borboleta, sabe aqueles desenhos animados, viu uma borboleta e saiu pulando, meio querendo pegar aquela borboleta, e foi andando e se afastando, e quando ela se deparou, olhou para o lado, cadê as minhas colegas, cadê as demais ovelhas? Já estava longe e não sabia o caminho de volta. Tudo começa numa distração. Como que você se perde? Numa distração. E que o diabo ele tenta fazer? Distrair você com essa voz. Mas a palavra de Deus nos afirma que as ovelhas não ouvem a sua voz porque conhecem a voz do pastor. Você precisa conhecer a voz do seu pastor, dar crédito a esta voz e não ficar ouvindo qualquer outra voz por aí que vem para te confundir. É a voz do bom pastor. Depois de fazer sair todos que lhe pertencem, vai adiante delas e ela segue porque lhe reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Rejeite a voz do estranho. Rejeite. Se a semente da palavra de Deus, se a semente é a palavra de Deus, a semente do espinheiro é a palavra do ladrão, do salteador, que quer que você
perca as bênçãos, a frutificação e a vida eterna. Esta é a parábola do bom pastor. Você viu que há aqui todo o plano de salvação de Deus está dentro dessa parábola. Ela é lindíssima, ela é completa. E que você possa, nesse dia, nesse 10º dia do jejum da vitória, nesse 10º dia de meditação e de oração, você possa ouvir a voz do bom pastor e dizer não para a voz do salteador, do ladrão. Essa voz eu não quero. Porque essa voz, gente, pode chegar através da internet, essa voz pode chegar através de colegas do trabalho, essa voz pode chegar até de pseudos irmãos dentro da igreja, nos corredores. Você sai ali para beber uma água, sai ali para bater um papo no corredor, aí chega ali o salteador usando, às vezes, um irmão para tentar colocar dúvida no seu coração. Então, rejeite. Pastor, mas dentro da igreja? Deixa eu falar. A Bíblia nos fala que na igreja existe a noiva que está sendo preparada para o grande dia, mas existe a Bíblia nos fala que a metade do que estão na igreja é a noiva, a outra metade que está ali são pessoas enganadas, pessoas que têm a imagem distorcida a respeito de Deus, pessoas que vivem um evangelho segundo a sua própria vontade e não vivem a vontade do evangelho, pessoas assim. E essas pessoas ficam tentando buscar novos seguidores para se unirem com ela. Este que é o problema. Mas a Bíblia também nos afirma que o joio e o trigo estão juntos e não tem como separar. Se a gente pudesse separar, né? Falar, não, esse aqui, ó, é um lobo vestido de ovelha, tira ele do meio que... Não tem como, o joio e o trigo vai junto até o final. No dia do grande juízo é que será separado o joio e o trigo. Então, não confunda, achando que na igreja só tem santo. Na igreja tem muitas vezes malandros, infelizmente. Tem gente que se aproveita pedindo dinheiro, gente que se aproveita na bondade de alguns irmãos para se aproveitar ali de alguma coisa. Então vigia isso, vigia. Jesus é o bom pastor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Se você quiser deixar aí o seu pedido de oração, escreva. Se você quiser até mesmo um direcionamento para este momento agora, vamos orar e clamar a Deus em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã, o 10º dia desse jejum da vitória, o 10º dia que estamos aqui meditando na palavra e em tempos de oração. Deus, como tem sido frutífero esse tempo, sementes caindo, ó Pai, em solo bom. E eu creio numa grande frutificação. Eu creio, ó Deus, numa grande colheita sobre a Tua igreja. Por isso nós estamos declarando um milagre da semente. Por isso estamos declarando, ó Pai, que vidas, Deus amado, estão sendo ali direcionadas e abençoadas. Pai querido, continue derramando a sua graça, derramando a sua bênção sobre todos nós. Pai, eu vejo aqui, Senhor, pedidos. Cleusa, nós oramos por você, Cleusa, em nome de Jesus. Seja qual for a necessidade, a sua necessidade no dia de hoje, o Senhor Deus te conhece no mais íntimo do teu coração, de todas as tuas necessidades, e o Senhor Deus está indo ao teu encontro agora. O Senhor está indo como esta provisão para o dia de hoje, para aquilo que você precisa. Eu declaro sobre a tua vida. Eu abençoo também, ó Pai, o irmão José Soares. Deus amado, o Senhor conhece o
o que está acontecendo. Eu sei que o Senhor já está operando na vida dele, operando em toda a família. Nós abençoamos, ó Pai, José Soares. Todo procedimento, todos os exames, ó Pai, sejam conduzidos pelo Senhor, que esses médicos sejam dirigidos pelo Espírito Santo, que seja feita a Tua vontade. Também abençoa, ó Pai, a Tânia, a irmã do Tony, em nome de Jesus, que a Tua bênção alcance a Tânia, que o Senhor cuide agora desta vida, Deus. Nós repreendemos todo mal, repreendemos tudo que não vem de Ti, e que ela possa, Deus, conhecer ainda mais esse plano de salvação, esta obra maravilhosa que Jesus realizou na cruz do Calvário. Eu abençoo, ó Pai, cada uma dessas vidas. Pai, eu creio que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio, sim. Senhor Deus, Ele nos deu esse espírito para que possamos avançar, para que possamos fazer a obra de Deus, para que possamos pregar o Evangelho. Deus amado, eu abençoo a Nicinha, abençoo a Luna. Derrama, Senhor, cada dia mais vida, e vida em abundância. Derrama, Senhor, das Tuas bênçãos sobre a vida dela. Lembra, Pai, aqui, junto com a Nicinha, Deus, do pastor Francino, em nome de Jesus, em todo esse tratamento que ele estará realizando, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando da vida dele, restaurando a sua saúde. Este homem, ó Deus, que dedicou a sua vida à pregação do Evangelho, que a Tua glória o alcance, ó Deus, e a sua saúde seja restaurada. Eu abençoo, dê força tanto para ele, para sua esposa, para todo o seu lar. Pai querido, oro também, ó Pai, pelo sogro da Audrey, o Ângelo, que está com uma infecção no pé, em nome de Jesus. Nós declaramos agora, Deus amado, este milagre, que toda infecção caia por terra. Declaro, ó Pai querido, a cura. Declaro, ó Deus, que o Espírito Santo entre em ação agora, restaurando a saúde do anjo. Que esta infecção caia por terra, venha secar em nome de Jesus. Que a sua saúde seja restabelecida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Isso aí, gente. Hoje, daqui a pouquinho, 3 horas da tarde, eu estarei ali na tarde da bênção na igreja e também estarei às 7:30 da noite. E hoje, nos 2 horários, teremos a Santa Ceia. Deus te abençoe, você que está aqui no YouTube. Até amanhã, se Deus permitir.